vou apresentar o projeto do município de Santos, intitulado Vigilância em Saúde, a experiência e os resultados das estratégias de vacinação desenvolvidas no enfrentamento dos casos de sarampo em um navio de cruzeiro no Porto de Santos. Aqui a Ana Paula queria estar aqui representando o chefe do departamento, eu, Letícia, enfermeira da Vigilância Epidemiológica na época, né? Hoje eu já estou no controle de vetores, e aqui o Alex, que era o enfermeiro responsável pela sala de vacinas do município. Aqui, só para localizar, né, onde estamos, Santos, fica a 77 quilômetros da capital de São Paulo. É uma região litorânea com aproximadamente 433 mil habitantes. Aqui, só para vocês saberem, as principais do município de Santos é o comércio, o turismo, a região de Porto, que é o maior da América Latina, e os navios de cruzeiros das temporadas, né? E aí, qual foi o cenário na época? Foi em 2019. O cenário não era só o município de Santos. Quando a gente está falando de um navio, a gente está falando de um cenário mundial, vem outras pessoas de outros países, e principalmente a nossa preocupação era um cenário nacional, ainda mais com uma doença que já tinha sido erradicada no ano de 2016. Então, o nosso cenário, a entrada de do porto, né, por vários navios provenientes de vários países, incluindo várias portas de entrada para diversas doenças. Aqui a dengue era o principal cenário do município na época, né, muito epidêmico para as arboviroses, e aí os navios de cruzeiro acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, aqui só uma introdução rápida, né, da doença. O sarampo é uma doença viral, endêmica, e em algumas partes do mundo, porém no Brasil, a transmissão autóctone foi interrompida em 2000. Então, em 2016, a gente tinha conseguido a erradicação, e aí em 2000 a gente teve, né, o Brasil perdeu esse selo. O município de Santos teve que reforçar as estratégias de vacinação contra o sarampo, recomendado pela OPAS, em resposta a um surto de sarampo que ocorreu em um navio de cruzeiro. Além da vacinação de rotina e monitoramento das coberturas já realizadas pelo município, foram acrescentadas vacinações de bloqueio, varredura e, por fim, a vacina-campanha aos munícipes, né? Além de toda a preocupação, Santos não poderia deixar de atender os seus munícipes ainda. Então, qual foi o objetivo? Promover ação de bloqueio vacinal num determinado navio de cruzeiro no Porto de Santos, buscando alcançar o impacto esperado com acesso universal à imunização de todos os tripulantes e passageiros desse navio, para tentar interromper a cadeia de transmissão viral do sarampo. Então, qual foi a metodologia? Em 2019, a agente da Vigilância Epidemiológica recebeu um alerta do GVE dizendo que tinha um surto de rubéola num cruzeiro de Santos, tá? Logo, né, fomos lá verificar, realizar a investigação em bordo, né? E aí foi organizada uma equipe da vigilância com parceria de representantes da Anvisa e GVE para a avaliação em bordo, para a investigação desses casos, coletas de exame, swab e medidas de controle atendendo ao protocolo, tá? Aqui é a equipe atendendo dentro do navio. Então, durante essa primeira investigação, observou-se que todos os casos eram de tripulantes, tá? Começou com um surto dentro dos tripulantes. E quando os profissionais da vigilância chegaram para coletar o swab e fazer toda a investigação, notaram que era uma doença exantemática inespecífica. A princípio, não tinha sintomatologia de rubéola, de sarampo, e aí ficou nesse o que seria? E aí, quando vieram os primeiros resultados de exames liberados pela Adolfo Lutz, né, que é o laboratório de referência, veio a confirmação de se tratar de casos de sarampo. E aí, o município todo preocupado, porque era uma doença erradicada até então. Então, de forma rápida, a Secretaria de Saúde organizou uma equipe de gestores para o enfrentamento do surto, onde foram realizadas reuniões com órgãos federais, a Anvisa, estaduais, GVE, CVE e municipais, a Secretaria Municipal de Saúde e o Terminal Marítimo de Passageiro, além das armadoras responsáveis por esses navios. A resposta foi a organização de toda uma rede de atenção com esse surto, articulação, monitoramento da situação epidemiológica, capacitação de toda a rede para atender os casos de bloqueio vacinal, intervenções no campo, comunicação, apoio
inter e intrasetorialidade e rede de atenção à saúde. A ação mais contundente foi o primeiro bloqueio realizado, onde a perspectiva era de vacinar 10 mil pessoas. Por volta de mais de 4.751 passageiros que desembarcariam do navio onde estava ocorrendo o surto e 4.670 que estavam embarcando para o próximo cruzeiro, além dos 460 que estavam em trânsito. São aqueles que iam continuar a viagem, só paravam no Porto de Santos para passear. Então, no total, em um dia, Santos vacinou 9.881 pessoas em um único dia. Foi assim, eu tive lá, é uma loucura a gente lembrar de tudo isso, traz lembranças assim de muito trabalho, mas de uma equipe totalmente comprometida e assertiva nesse bloqueio. Então, ali era o plano de contingência, né, onde a gente teve que trazer... faltou umas coisinhas aqui, serviços de saúde privados, porque teve que passar o alerta caso chegassem casos que saíssem do navio e não falassem nada nessa rede particular, a rede de atenção à saúde, a vigilância, as outras secretarias e trazer a população, porque além disso a gente teria que continuar vacinando os nossos munícipes. Então, foi montado um posto volante no terminal marítimo com 27 profissionais da Secretaria de Saúde e um outro no 6º andar, no restaurante do navio, com 68 profissionais de saúde. Tá? Além disso, a equipe de médicos e enfermeiros que estavam coletando swab, realizando a investigação com os pacientes já isolados. A partir dessa primeira ação, foram realizadas outras 9 ações de bloqueio, né? Entretanto, somente com passageiros que embarcariam. Já os que, na primeira ação, os que desembarcaram tinham sido vacinados também. Foram mais de 50 mil passageiros atendidos no total dessa ação, dessas 10 ações de bloqueio. E é importante frisar que, mesmo diante, né, dessa enorme ação da Secretaria, ela nunca deixou de atender os seus munícipes nas 31 salas de vacina do município. Então, não era só aquele cenário que a gente estava passando, além da epidemia e o risco do surto de sarampo, tinham mais as vacinas de rotina da população. Então, foi uma experiência inédita no cenário nacional e o êxito do trabalho em equipe do Departamento de Vigilância em Saúde e Atenção Básica demonstrou as equipes preparadas, capacitadas e comprometidas. E também o reconhecimento do município de Santos em nível nacional pela grandiosa extensão de bloqueio nunca relatada numa extensão portuária. Foi algo inédito, né, naquele momento em 2019. E o que a gente tem que relatar disso foi a não disseminação do sarampo no município de Santos, tendo em vista todas essas equipes e, consequentemente, para outros locais e estados do país. Então, foi de fevereiro a abril de 2019, foram 10 ações de bloqueio com 50.648 pessoas atendidas. Quando eu digo atendidas, recusas, dispensas, né? Nem todo mundo quis se vacinar. Alguns já tinham a carteira completa, também não foi preciso. Mas foram mais de 28 mil pessoas vacinadas e 1.200 profissionais envolvidos nessa estratégia. O município de Santos apresentou, naquele ano, 102 casos confirmados, né, de sarampo, mas apenas 3 relacionados a esse navio de cruzeiro, né, o que nos deu a efetividade da assertiva da ação. E aí o que fica de consideração final é que as ações de vacinação de forma massiva, como a intensificação em postos móveis no terminal marítimo, além de formação de resposta rápida, permitiram alcançar coberturas vacinais superiores a 95%. A sensibilização e a incorporação dos profissionais no cenário da epidemia, e isso corroborou para o fortalecimento do programa de imunização e vigilância. Aqui algumas fotos da época, né, das reportagens em todo o cenário nacional, Veja, G1, o atendimento à população, onde estava explicando o surto da doença que estava acontecendo no município. E aqui finalizando somente com as fotos da equipe, né, de atenção básica e vigilância, que foram super assertivas, foram comprometidas com mais de meses aqui, né, em bordo, fazendo coleta, aqui o terminal marítimo. Então, assim, é o que fica de agradecimento por essa experiência em cenário nacional e que, com certeza, Santos tem muita a se orgulhar por toda essa equipe. Obrigada.